Graça e paz, pessoal. Glórias ao Senhor pela oportunidade que é dada para ser ministrada pelo Espírito, poder deixar aqui registrado mais uma palavra maravilhosa, uma palavra que não é comum se ouvir, até porque existem várias barreiras, né? Mas aqui não é diferente. Esse canal ele vai contra essas barreiras, porque o Evangelho é o Evangelho que liberta. Tendo ciência do mundo ao qual vivemos, então são muitas barreiras, né? Vou procurar resumir, porque a minha internet ainda continua um pouquinho fraca, e por isso que os vídeos eles não ultrapassam de 40 minutos, embora eu sei que é longo, né? Mas o conteúdo é grandioso e muitas das vezes ainda fica coisas para dizer, mas é o Espírito que ministra, é o Espírito que continua ministrando. O importante é expor a palavra do Senhor, né? E essa palavra ela vai de encontro à responsabilidade pessoal, do templo vivo que somos nós, como diz nas cartas aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 9, 12 até o 12, vai abordar essa questão. É interessante ler, né? 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 9, para entender que nós somos o templo do Espírito e a responsabilidade desse templo, né? O qual o Criador faz morada. Como que esse templo tem que estar para que o Criador de fato faça morada? Então isso já dá para perceber o quanto que o assunto seria grandioso, né? Sempre abordando a palavra do Senhor. Então que o Pai opere grandemente, como tem operado, em nome de Yeshua, né? Vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 6, versos 9, que diz: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. A palavra ela é clara, né? Tem alguns tópicos aqui que precisa ser falado mais, né? Porque é muito importante, né? Traz a consciência do porquê que não herdarão o reino de Deus. Ou seja, as pessoas podem ficar muitos e muitos anos no segmento de uma crença e não herdar o reino de Deus. E isso não é legal. Eu não vejo isso de maneira nenhuma como uma coisa positiva. Mesmo que a pessoa, ao longo da sua vida, se abstenha de algumas coisas, mas para herdar o reino eterno, para ser renovado, para ser templo do Espírito, é preciso que sejam santificados pela palavra. E para ser santificado pela palavra, precisa compreendê-la, né? Então, percebam que aqui classifica, né? Que é a questão dos imorais, idólatras, adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, enfim. Por quê? Porque são práticas que degrinem o templo, suja o templo, contamina o templo e traz consequências sobre a vida de outros, ou seja, causa discórdia, causa confusão, e o Senhor não está nesse meio, né? E percebo que aqui no versos 11 diz: Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. Em Yeshua, tá?
foram santificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Ou seja, veja como que é importante abordar esse tipo de mensagem sem, como que eu posso colocar aqui, principalmente no tempo que a gente vive, que muita coisa tem que ser abafada, sem usar de palavras torpes, grosseiras, para atingir ninguém. Até porque, falando de um modo particular, eu trato pessoas como pessoas. Eu vejo pessoas como pessoas, né? As práticas, os hábitos, são coisas que podem ser transformadas. Aleluia. Podem ser transformadas pela palavra do Senhor. Aqueles que não têm esse caminho, cabe a gente ter misericórdia. Aqueles que rejeitam, não tem como ficar dando murro em ponto de faca, porque é o Espírito que transforma as pessoas, né? Não é o conceito, não é, embora existem muitos conceitos bons, muitos exemplos bons, né? Mas essas pessoas precisam da palavra. É claro que exemplos bons é importante porque incentiva, mas é a palavra do Senhor que santifica, como está escrito aqui. E percebo que o apóstolo Paulo fala, porque nas cartas aos Coríntios, 1º, 2º Coríntios, como eu disse já no vídeo onde eu falo de Yeshua ressuscitado, testemunhado por apóstolo Paulo, maravilhoso vídeo. O apóstolo aqui nas cartas aos Coríntios, ele é um pouco rígido porque se fazia necessário. Porque ali o povo precisava compreender como que deviam seguir, prosseguir, marchar. Nesse novo tempo, com a compreensão desse evangelho rico e precioso, maravilhoso, mas que traz a responsabilidade para o indivíduo, né? Para que ele seja transformado. Mas aqui é interessante, o apóstolo fala no verso 12, assim foram alguns de vocês. E o que aconteceu com esses? Foram lavados, santificados, justificados. Por quê? Porque foram exortados, louvado seja o Senhor, glórias, foram constrangidos pela palavra, pela verdade e convencidos pelo Espírito. Olha como é maravilhoso, né? Louvado seja o Senhor, glórias. Então, se arrependeram, mostrando aqui que não há nada de impossível. Não. As impossibilidades estão na negação da verdade, na não exposição da verdade. Porque quem constrange, quem faz o agir mais difícil é o Espírito Santo. Cabe a nós expor a palavra, bem? Eu vou ler aqui o verso 18 do capítulo 6 de 1 Coríntios, que diz: fujam, aqui já é um conselho, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E veja como que essa palavra ela é poderosíssima. Porque aqui está trazendo uma questão que abrange um todo, né? A imoralidade sexual, ela está impenetrada por conta de um indivíduo não liberto dentro dos casamentos, na puberdade, né? Como fala, no início da sexualidade, até entre as crianças, por conta do acesso a tantas coisas que estão aí liberadas, que não deviam estar liberadas, né? Mas que estão liberadas. E cabe, como já tem vídeo que eu coloquei, a questão da legitimidade, filhos por adoção, eu falo a respeito da questão assistida, né? Que as crianças precisam ser assistidas. Então esse vídeo aqui, como todos os outros, é um segmento, porque o entendimento é pelo Espírito. Muitos casamentos, muitos divórcios acontecendo, muitos casamentos frustrados. Por quê? Porque se trata de pessoas que andam, às vezes um está no caminho, o outro está em outro. E aí não tem como não estão andando junto, né? No único propósito. Então aí vem os atritos, vem as confusões, né?
os divórcios, vem os sofrimentos, vem as divisões. Enfim, isso não é legal. Sendo que a própria palavra do Senhor nos aconselha para que tudo nos vá bem, né? Lá desde Gênesis, o Senhor auxiliou, instruiu Caim a fazer o bem, tá? Em Gênesis 4, verso 7. Se tu não fizer o bem, não será aceito, pois saiba, se não o fizer, o pecado ameaça a porta, deseja conquistá-lo, mas tu deve dominá-los, né? Ou seja, esse mal, esses diabos, né? Essas ações e atitudes que são negativas ao corpo, ao templo, estão aí para conquistar. Cabe cada um conhecer o caminho, a palavra do Senhor, para fugir disso. É uma luta? É. Muitos até acham dificultosos, mas quando você tem a compreensão da palavra, com o auxiliador, com Yeshua, tudo se torna possível e mais leve. E aqui no verso 19, continuando, diz: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha aí, ó, para desmistificar essa questão da adoração em rituais, em cultos. Nada adianta se você não estiver alinhado no corpo de Yeshua. Se você não tiver com a mente renovada, é tudo em vão. São 40, 20, 15, 30 anos de uma religiosidade sem fundamento, sem sustentação, que exige dessa pessoa ser liberta pelo ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho, amém? E aqui deixa claro, nós somos o templo, o corpo, a morada do Pai. Como é que esse corpo pode receber o Todo-Poderoso que não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz Estevão, em Atos 7, se quiser conferir, Estevão. Tá muito frio aqui, pessoal, a Bahia, eu tô na Bahia. Tá um friozinho aqui, friozinho bom, mas é uma ventania brava. Então aqui em Atos, versos 48 diz: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta, os céus é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Por isso é que eu digo para algumas pessoas, quando eu estou evangelizando-as, eu falo, gente, é preciso parar com essa mania de querer colocar o Criador dentro de uma garrafinha. Achar que na hora que você está indo pro culto, você só coloca a tomada e pronto, ele já está pronto. Você determina a hora que ele tem que vir. As pessoas diminuem o Criador, não entendendo a onisciência, a onipotência, né, do Criador que está em tudo, que age em todos. O próprio Evangelho descreve isso, ele age em todos. O que acontece é que muitos rejeitam com essas práticas que abominam, que destroem, que contaminam o templo, o qual ele faz morada, o qual o Espírito quer fazer morada. Logo então apaga o Espírito, como diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não apague o Espírito. Muitos estão apagando com as práticas, né, carnais, com as obras carnais. Isso é muito triste. Como eu falei, tem que ser de modo resumido, porque eu quero expor a palavra, bem? Olha aqui, ó, no versos 9, eu ainda vou continuar em 1 Coríntios, tá, pessoal? Versos 9, olha aqui o que diz, ó, 26, 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Tá vendo?
essa palavra aqui do apóstolo Paulo, depois de tanta exortação, falar para o povo, chega um momento que ele precisa colocar essa questão aqui pessoal dele, que ele estava se colocando como exemplo. Assim tem que ser os ensinadores, os, entre aspas, mestres, né? Os que se dizem mestres, os líderes, só que não são, exatamente porque estão indo contra o que disse o próprio Yeshua: a ninguém chameis mestre, a ninguém chameis pai, a ninguém chameis líder, porque só um é mestre, só um é pai, né? Aí já dá para ver que muitas coisas são desconstruídas, que é tudo em vão. Quando vai pela desobediência do que disse o filho, é em vão. É em vão, infelizmente, porque isso mexe com o ego de muita gente. Mas vocês precisam se atentar que o mais importante que tudo que tem nessa terra é a salvação. Nada é mais importante do que a salvação. Tudo é inútil no tempo de vida humana se não te levar para a salvação. E o que liberta, o que te leva é a palavra do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo está falando,